Olá, professores, olá, professoras. É uma honra poder conversar com todos vocês, profissionais do SESI espalhados pelo estado de São Paulo, e poder abordar uma temática que nós consideramos muito relevante, que é a questão da cultura corporal da educação infantil ao ensino médio. E gostaríamos de começar agradecendo as pessoas que colaboraram para esse momento. Eu represento, nesta ocasião, o Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, e agradeço nominalmente o professor Bruno Gonçalves Lippe e a professora Jaqueline Martins pela sessão das imagens e pela colaboração na preparação do material. Nós pensamos em iniciar ajudando os professores e professoras a entenderem melhor esse conceito de cultura corporal, porque a literatura aborda esse assunto de duas formas. Para alguns autores, a cultura corporal é o jeito de andar, o jeito de se vestir, usar ou não relógio, pentear o cabelo, pintar o cabelo, usar calçado, usar vestimentas. Vocês encontrarão essa referência em uma parte considerável dos trabalhos. Mas não é dessa referência que a gente está falando aqui. Nós estamos pensando na cultura corporal de outra forma. Cultura corporal é uma parcela da cultura mais ampla que compreende toda a produção da gestualidade sistematizada, sempre com características lúdicas. Então estamos chamando de cultura corporal aquele patrimônio composto por brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e esportes. Todos nós, desde que nascemos e fomos, portanto, inseridos no meio cultural, alguns autores vão dizer, inclusive, que antes mesmo do nascimento, nós já temos um nome, um time de futebol, já temos uma cor no nosso quarto e assim por diante, nós já estamos inseridos na cultura. Esta inserção implica também o contato em casa, por exemplo, com um conjunto muito grande de brincadeiras. À medida que a gente vai crescendo, vai ampliando os espaços de socialização e vai acessando cada vez mais esse patrimônio riquíssimo e diversificado que é constituído pelas danças, lutas, esportes, ginásticas e também aquelas brincadeiras que inicialmente a gente havia se referido. Pois bem, estamos chamando isso de cultura corporal. Uma parcela relevante dos trabalhos que discutem as questões educacionais vão tratar a cultura corporal nessa segunda definição. Uma vez definido o conceito, a noção de cultura corporal que nós estamos trabalhando, gostaríamos de apresentar para vocês qual é o nosso roteiro, como que organizamos a fala e como que o trabalho nesse momento vai acontecer. Num primeiro momento, vamos fazer uma problematização das questões sociais mais amplas e a relação dessas questões com as pessoas, com as práticas corporais e com a escola. Num segundo momento, discutir um pouquinho as noções de cultura e linguagem corporal. E num terceiro momento, organizar para vocês e mostrar um exemplo do currículo cultural em ação. Então, passemos à problematização. Eu peço que vocês acompanhem as imagens e pensem bastante no que as imagens suscitam, tá? Nesse primeiro momento, vocês estão vendo, para quem não conhece, é uma imagem aérea da favela de Paraisópolis, que fica na cidade de São Paulo. E essa primeira imagem, ela permite que a gente enxergue lá ao fundo a divisa que a favela de Paraisópolis faz com os condomínios que ficam na região do Morumbi. Já a segunda imagem mostra exatamente a divisa. De um lado nós temos a comunidade de Paraisópolis e do outro lado nós temos os prédios, os condomínios da região do Morumbi. E nós escolhemos essa imagem propositalmente porque nós conseguimos observar que nesse condomínio cada apartamento tem uma piscina. Além disso, nós vemos lá ao fundo uma piscina semiolímpica e 2 quadras de tênis. E essa foto é especialmente relevante porque os estudos mais recentes sobre a disponibilidade de equipamento esportivo no Brasil indicam que a cidade de São Paulo é a segunda cidade do mundo em número de piscinas. Bom, mas se vocês olharem bem essa imagem, vocês pensarão, nossa, realmente São Paulo tem muitas piscinas, só que quase todas são piscinas privadas. Nós temos muitas piscinas, mas a maior parte das pessoas não conseguem frequentar essas piscinas. E esse é um conceito importante para a gente pensar no que vem a seguir.
Nós também temos, né, uma sociedade que comporta moradias de vários estilos, né, como essa que vocês estão vendo agora na imagem. Também temos esse espaço social cada vez mais frequentado, né, que é o shopping center, né. Então nós temos assistido, principalmente nas grandes cidades, né, a diminuição do comércio de rua e cada vez mais, né, a construção de novos shoppings, e que os novos shoppings vão, de alguma maneira, proteger os cidadãos que podem frequentá-los. Nós também vemos, né, as crianças sendo exploradas de várias maneiras, né, como essa imagem do trabalho infantil. Também vemos pessoas que, para sobreviver, né, tem que fazer coletas no lixão. Também vemos formas diferentes de se transportar, né, de nos transportarmos pela cidade, né, ou ônibus, né, lotados, ou automóveis, né, e vários tipos de automóvel. E também temos uma sociedade em que os meios de comunicação, e principalmente, né, o que nós temos chamado de novas tecnologias, tem uma incidência cada vez mais forte, o que, sem dúvida, traz mudanças, né, do ponto de vista e da forma com que a sociedade é organizada. Vivemos também em uma sociedade que é ocupada por vários e distintos grupos. Também temos, né, pessoas e recursos hoje para fazer alterações no próprio corpo. Se por um lado nós temos grupos, né, que possuem ideologias, né, anarquistas, radicais, etc., nós também temos outros grupos vinculados diretamente à noção de consumo, como a gente pode ver nessa imagem agora dos punks e das patricinhas. Mas, né, essa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, tem um percentual bastante significativo do que nós consideramos os grupos minoritários. E neste caso aqui, os grupos minoritários não é a noção de minorias em tamanho quantitativo. Minorias nós estamos chamando aqui aqueles que estão na sociedade, que são em grande número, mas que não dispõem de condições de poder. Então nós temos os grupos indígenas, temos os grupos de outros credos religiosos, né, como as religiões de tradição afro, a religião, né, judaica, e temos pessoas, né, que coabitam a sociedade e que vão fazer alterações no corpo de várias maneiras, né, conforme vocês podem observar. Piercings, tatuagens, a body modification. E, finalmente, também vivemos uma sociedade em que as relações afetivas não seguem exclusivamente a matriz hétero, né? Também temos uma outra conformação, né, e outras possibilidades de relações entre homens, entre mulheres, entre homens e mulheres. Diante dessa sociedade marcada pelas diferenças, e aqui eu abro um parênteses para discutir um pouquinho o conceito de diferença, né, a partir do referencial teórico que cada vez mais fica evidente na nossa fala. As diferenças, elas são as marcas que distinguem aquelas pessoas que estão no lado inferior das relações de poder. Se por um lado a sociedade e as relações sociais, né, que se dão no cotidiano, elas beneficiam, no primeiro lugar, os homens, no segundo lugar, as mulheres, no primeiro lugar, os jovens, no terceiro lugar, os velhos, no primeiro lugar, os que moram na região central, no segundo lugar, os que moram nas regiões periféricas ou no campo, no primeiro lugar, os que estão empregados, no segundo, os que estão desempregados, e assim sucessivamente, sempre as referências usadas em primeiro lugar é aquilo que a gente chama de identidade. A diferença está a oposição, né, à identidade. Então, neste caso, se eu digo Pedro é homem, eu estou dizendo ao mesmo tempo que Pedro não é mulher. Obviamente, ao viver cotidianamente, né, e ao interagir com centenas, milhares de discursos, nós vamos introjetando qual é a posição vantajosa. Então, vivemos num tempo em que ser jovem é melhor do que ser velho. Porque o jovem pode acessar oportunidades, espaços, posições, galgar postos que já estão, né, impossibilitados ou estão impedidos aos velhos. Neste caso, se eu digo Maria é jovem,
eu estou dizendo ao mesmo tempo que Maria está do lado da identidade, que Maria, entre aspas, é uma pessoa legal, pelo fato de ser jovem. Obviamente, né, gente, as composições não são binárias, não são tão simples assim, existem de diversas maneiras, né, mas o que chama a atenção a partir das imagens que a gente marcou é que vivemos uma sociedade que é marcada pelas diferenças e vivemos uma sociedade em que determinadas possibilidades estão acessíveis a certos grupos e estão inacessíveis aos outros. Daí a escola ganha um papel fundamental, né? Porque, afinal de contas, a escola pode contribuir para a construção de uma sociedade menos desigual. Uma sociedade em que as distinções entre a identidade e as diferenças não sejam tão grandes como são neste momento. Bom, só que o nosso caso aqui não é fazer uma discussão ampla do fenômeno educativo e nem da escola. Entramos então na educação física. Nos interessa, né, tentar responder essa questão. Como a educação física pode contribuir para a construção de uma sociedade menos desigual. E a partir daqui, né, vem toda a discussão de cultura corporal que antes nós apresentamos. Pois bem, né, gente? Lembrando que afirmamos que a cultura corporal é aquela parcela da cultura mais ampla, caracterizada produzida, né, pela gestualidade sistematizada com características lúdicas, brincar, né, dançar, fazer esportes, fazer ginástica, lutar. Essas são, né, as práticas produzidas pela gestualidade. São essas aquela parcela de conhecimentos que precisa estar no currículo da escola e que nós aqui vamos chamar de práticas corporais. Pois bem, vocês já devem ter reparado que, historicamente, a escola tem privilegiado certas práticas em detrimento de outras. E são poucos os de nós, né, educadores, que atualmente exercem a função, que na escola tiveram, por exemplo, como temática de estudo, o jogo do palitinho. São bem poucos os de nós que tiveram como temática de estudo na escola uma modalidade de lutas. São bem poucos os que nós brincaram na escola, por exemplo, de beijo, abraço, aperto de mão ou pera, uva, maçã, salada mista. E aí vem uma pergunta: se essas práticas corporais, né, se essas lutas que eu me referi, ou essas brincadeiras, se elas constituíram a nossa cultura, por que elas não estavam na escola? O que será que aconteceu que elas ficaram fora da escola? A educação física, assim como as demais disciplinas, ela historicamente vem selecionando práticas que puderam ser tematizadas na escola, puderam ser trabalhadas, em alguns casos puderam inclusive ser ensinadas e deixado outras do lado de fora. Se nós lembrarmos que essas práticas corporais, elas são produzidas por certos grupos, né? E que, portanto, os grupos que as produzem imprimem nessas práticas corporais a sua identidade, ao selecionar, ao privilegiar certas práticas em detrimento de outras, nós estaremos comunicando à sociedade que certos grupos, certas identidades precisam ser exaltadas, enquanto que outras podem ser esquecidas. E aí a marca mais distintiva que atravessou nossa experiência escolar, penso que da absoluta maioria, né, de nós, foi a presença maciça das modalidades esportivas clássicas na escola. E aqui eu estou me referindo especificamente ao voleibol, ao handebol, ao basquetebol e ao futebol. Vejam bem, né? O que eles apresentam em comum? São 4 modalidades euro-americanas, 4 modalidades brancas, heterossexuais e cristãs. Muitos colegas que conhecem as histórias dessas modalidades sabem inclusive que elas foram gestadas ou em instituições cristãs ou dentro das escolas da burguesia inglesa. Então, lá, por que essas modalidades foram selecionadas e elas seguem com tanta força dentro do currículo em detrimento de um universo imenso de outras práticas corporais que lá podiam estar? É aqui que vale a pena a gente fazer uma discussão um pouquinho mais ampla e tratando, né, a partir do conjunto teórico que estamos nos apoiando, tratando das práticas corporais como textos da cultura. A partir do momento, né, os colegas da educação física conhecem essa história. A partir do momento que a educação física, lá no começo dos anos 90, passa a ser vista como um componente curricular pertencente à área da linguagem, né, surgiu uma grande confusão entre nós. Né? Por quê? Porque estávamos acostumados a tratar
e haver, né, um movimento de uma maneira, né? Durante muito tempo, o movimento foi visto como produto de um sistema de alavancas. O movimento foi visto a partir das contribuições da física. Mas essa não é a única maneira de entender o movimento, né? Nós também podemos entender o movimento como produto da síntese metabólica. O que é isso, né? Então lá, todo mundo lembra o caso do Guga, quando o Guga jogava, né? Ele sempre comia banana, né? Entre um set e outro, né? Entre uma partida e outra, ele comia bananas. E aí, mas por que o Guga comia bananas? Na época, as pessoas diziam que era para evitar cãibras. Hoje, a gente sabe que não é bem assim, mas para, né, usar como exemplo, simplesmente. Então, olha lá, quando a gente pensa, né, dessa maneira, quando a gente pensa, né, que eu preciso me alimentar de determinada maneira para evitar cãibras, quando eu penso que essa atividade física é boa porque ela consome tantas quilocalorias. Quando temos aquela festa na escola, sobra um pedaço de bolo, alguém vai comer lá um pedacinho de bolo e a colega diz, olha lá, se eu fosse você eu não comia, porque esse bolo de chocolate ele é muito calórico. Sempre que eu estou pensando desse jeito, eu estou entendendo o corpo como uma máquina. Estou entendendo o corpo como uma máquina que produz calor e que gasta energia. Portanto, ela precisa consumir. Visto desse modo, o movimento ele é produto dessa síntese entre o anabolismo e o catabolismo, que não é momento para a gente discutir, mas é só para, né, fazer uma referência de como essa visão de movimento ela está presente e ela como que ela se fundamenta. Uma segunda noção de movimento advém da biologia, quando nós entendemos o movimento como produto da síntese metabólica. Sempre que eu digo, né, que essas crianças precisam, né, do horário do recreio para correr e gastar energia, sempre que eu me preocupo, né, com essa questão do consumo calórico e do gasto, sempre que eu me preocupo com emagrecer e engordar, eu estou entendendo que o movimento é possível porque, ao realizar o movimento, eu consumo energia. Nesse caso, o movimento é produto de um equilíbrio entre o consumo e o gasto, né, do ponto de vista biológico, entre o anabolismo e o catabolismo. Mas essas duas, né, não são as únicas visões de movimento. Nós também temos uma visão de movimento baseada na psicologia, principalmente na psicologia cognitivista, né, da passagem do século XIX pela primeira metade inteira do século XX, que vai nos dizer que o movimento é produto de estímulos nervosos, né, que saem do mecanismo de decisão, né, e vão, né, até o que a gente chama de placa motora, unidade motora. Então, olha lá, graças, né, a essa circulação pelo sistema nervoso que eu consigo encaminhar a ordem correta para contrair ou descontrair a musculatura e, portanto, executar os movimentos. A maioria de nós, né, ao longo da sua formação, pôde travar contato com discussões, com teorias que diziam, né, que a experiência motora vai me garantir aprendizagens, né, de tempo, de espaço, de quantidade, de conhecimento do próprio corpo, de conhecimento do corpo do outro. Esta discussão, e fica bem marcada em atividades quebra-gelo, né, ou em músicas que a gente usa para aprender noções de corpo, do tipo cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé. Esse tipo de atividade tão presente nas escolas conserva o movimento a partir dos estudos da psicologia. Vai entender que o movimento é produto, né, dos estímulos nervosos que geram a contração motora. Pois bem, ocorre que a partir da inserção da educação física na área de linguagem, nós não poderíamos continuar com essas noções de movimento, né? Com uma noção de movimento inspirada na física, ou na biologia, ou na psicologia. Entender a educação física no campo da linguagem significa entender o movimento como forma de expressão. Significa entender que os grupos culturais, ao longo da sua existência, vão produzindo formas de expressar os seus modos de vida, suas visões de mundo, suas concepções, a partir da gestualidade. É por isso, né, que determinados grupos produzem brincadeiras, danças, lutas e ginásticas de uma certa maneira e outros grupos vão produzir brincadeiras, lutas, danças e ginásticas de outra forma. Então, vou pegar dois exemplos, né, pensando, né, em coisas bastante corriqueiras que todos nós conseguimos enxergar, né? Então, todos nós aqui conhecemos mais ou menos a origem das lutas
como judô e karatê, e também conhecemos a origem da capoeira. Ao fazer uma leitura, né, de pessoas jogando capoeira ou fazer uma leitura de pessoas lutando judô, a gente consegue até identificar os signos, né, da cultura oriental, da cultura nipônica, né, que marca o karatê e o judô, e os signos da cultura afro-brasileira que vão marcar a capoeira. Então, olha lá, não à toa, né, a capoeira se faz acompanhar de um certo ritmo, de um certo vestuário, de certas, né, técnicas, e o judô e o karatê se fazem acompanhar de outros rituais, de outros vestuários e de outras técnicas. Se você olhar, né, mais detidamente para o judô, para o karatê ou para a capoeira, você vai conseguir lá identificar as marcas das pessoas ou principalmente dos grupos culturais que as produziram. O mesmo ocorre nas brincadeiras, o mesmo ocorre nas danças, o mesmo ocorre nas ginásticas e o mesmo vai ocorrer nos esportes. Entendido dessa maneira, né, brincadeiras, lutas, danças, esportes e ginásticas são textos da cultura. Qual é o papel, portanto, né? Qual é o papel da escola e principalmente da educação física? Tematizar essas brincadeiras, lutas, danças e esportes para que as pessoas possam interpretá-las, analisá-las, compreendê-las e, principalmente, produzi-las. Então, vejam bem, gente, nessa perspectiva, não se trata de transformar as aulas de educação física em aulas teóricas para que as crianças possam entender, né, as noções de antropologia que estão embutidas nas práticas corporais. Não é isso. É a partir das vivências, a partir da expressão, a partir da gestualidade que estão embutidas nas brincadeiras, nas danças, nas lutas, nas ginásticas e nos esportes, que as crianças, que os jovens e que os adultos serão estimulados a interpretar esses textos e a produzir novos textos. Compreendido esse fato, né, passamos aqui a continuidade das nossas problematizações. Por isso, convidamos vocês a olharem estas imagens que vão trazer outros grupos, né, praticando, né, a cultura corporal de suas maneiras específicas, né? As questões que nos inspiram são quais as práticas corporais estão presentes nessa sociedade. Então, temos aqui a dança, né, a dança de rua, na continuidade a capoeira, vocês podem observar, né, uma outra gestualidade com outras pessoas. De um lado nós temos o parkour, né, de outro lado nós temos jovens fazendo skate, temos as moças jogando futebol, né, e aqui mais um parênteses que é interessante, né, para a gente entender bem essa noção de texto, né. Infelizmente, né, em 2013, nós ainda temos pessoas que pensam que o futebol, né, é uma prática exclusivamente masculina. E vocês, educadores e educadoras, sabem muito bem que, às vezes, os pais, né, não querem muito que as suas filhas façam o futebol na escola. Mas vejam bem, gente, para os olhos da cultura brasileira, o futebol é um esporte masculino. Em outros lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, o futebol é um esporte feminino. Então lá, visto sob a ótica de outros grupos culturais, esse texto, mesmo sendo, né, o mesmo, ele é interpretado de outra maneira. Nos Estados Unidos, né, apenas os povos, né, apenas os grupos imigrantes ou as mulheres, né, que são socializados mais intensamente no futebol. Não que os americanos não praticam o que lá eles chamam de soccer, eles praticam, mas com menos incidência do que a gente. Para falar a verdade, só para apontar um traço interessante, né, da lógica americana de entender as modalidades esportivas, o americano, né, oriundo, né, do europeu, os grupos que eles, né, se chamam, entre aspas, brancos, eles não apreciam muito as modalidades com pouca contagem de pontos, né? Então, o futebol é uma modalidade em que o empate é possível, né? Que 1-0, 1-1, 2-2, isso para eles é terrível, né? O que eles apreciam mesmo são as modalidades com uma distância grande de pontuação, né? E com muitos pontos, e que é mais ou menos a lógica, né, que inspira a economia daquela sociedade, tá? E aí, nós temos também aqui as imagens do frevo, MMA, né? Eu acho que o exemplo do MMA, e nós colocamos, né, propositadamente essa imagem
ele é bastante significativo, né? Porque o MMA ele não deixa de ter uma origem ligada ao Vale Tudo. Se há 10 anos atrás, né, o Vale Tudo era uma prática corporal negligenciada, uma prática corporal que estava no lugar da diferença, hoje o Vale Tudo é a identidade. Basta ver, né, como os atletas que se destacam no MMA, né, no UFC principalmente, no UFC, como eles ocupam lugares de destaque na mídia. Não à toa escolhemos aqui uma foto do Anderson Silva para a gente pensar, né, como que há pouco tempo atrás isso estava do lado de lá, né, e agora a gente observa o MMA do lado de cá. No horário nobre, né, do maior canal de televisão no Brasil. Também vemos as danças regionais. Também temos a prática da ginástica, né, com característica competitiva, como essa que nós estamos mostrando, a ginástica praticada, né, nos condomínios, ou a ginástica praticada nas academias, nos clubes e nos spas, né, como a musculação. E, finalmente, né, reunimos numa imagem aquilo que hoje a gente marca como as características do mundo contemporâneo. Então, a primeira imagem à esquerda, nós quisemos pontuar a característica multicultural da sociedade em que vivemos. Do lado direito, a primeira imagem em cima, né, escolhemos essa imagem para caracterizar a relação de consumo que estabelecemos com as coisas, com as pessoas, com as relações que hoje travamos. A ideia também dos meios de comunicação e da influência que eles têm sobre a cultura está na primeira imagem do lado esquerdo embaixo, e a urna eletrônica para tentar representar a ideia do contexto democrático. Então, fazendo uma síntese dessas questões. Estamos trabalhando com a ideia, com a noção de cultura como campo de lutas para validar significados. Ao contrário da visão clássica, né, oriunda da antropologia, em que cultura é os modos de vida de um grupo, ou cultura é um conjunto de tradições, ou cultura às vezes se mistura até com o que as pessoas falam sobre as coisas do mundo, nós estamos trabalhando com a ideia de que, neste momento, vocês assistindo essa fala, ou vocês conversando com o colega do lado sobre qualquer coisa, nesse momento todos nós estamos aqui produzindo cultura, né? Cultura nada mais é do que a produção de significados a partir deste campo teórico que estamos nos alicerçando. Duas pessoas conversando estão produzindo cultura. Duas crianças brincando estão produzindo cultura. Só que essa produção não é tão suave assim, né? Essa produção também é feita muitas vezes de forma assimétrica. Então, vamos pensar numa situação hipotética, né? Que vocês vão jogar damas com a pessoa que está ao lado. Muito provavelmente você nunca jogou damas com essa pessoa que está ao lado. Então vocês terão que combinar, né, no início do jogo, algumas regras. Pode comer para trás, pode assoprar, pode comer mais de uma vez. A partir do momento que vocês começarem a jogar, vai ficar, né, claro quem sabe jogar, quem tem mais experiência, quem sabe jogar melhor do que o outro. E vocês vão perceber que essa pessoa que joga melhor que a outra, ou que tem mais experiência no jogo que a outra, daqui a pouco passa a determinar como deve ser o jogo. Então, olha lá, vocês podem até ter iniciado na mesma posição. À medida em que o jogo vai andando, essa posição vai se alterando. Essa relação passa a ser uma relação assimétrica. Alguém que vai dizendo para o outro como esse outro deve agir, como esse outro pode proceder. Claro que essa pessoa que está recebendo as instruções, ela pode resistir, pode negar e pode se opor. Mas, na maior parte das vezes, né, nós estamos o tempo inteiro lidando com essas diferenças que vão aparecer na produção dos significados. Portanto, né, um bom exemplo de sociedade multicultural é esse espaço em que agora nós estamos, né, composto por várias pessoas que vêm de lugares, de núcleos familiares distintos, trazem de casa os seus significados e, obviamente, né, são significados que vão sendo reconstruídos ao longo da vida. A escola vai ter um papel fundamental nisso, os meios de comunicação também, né, principalmente a televisão, mas, né, a pessoa que está ao lado, embora possa ter estado, né, à mercê das mesmas experiências, ela vai ter produzido, né, os seus significados possivelmente de forma distinta. Uma pessoa, né, duas pessoas no mesmo espaço, portanto, vão atribuir em muitas questões, né, do mundo
podem atribuir, né, noções diferentes. Penso que a religião ela é um bom exemplo, né? Cada vez mais nós temos diferenças religiosas, né? Os espaços públicos sendo habitados cada vez mais por pessoas que professam as suas crenças de forma diferente. Não deixa de ser, né, uma das marcas das diferenças culturais. Não deixa de ser, portanto, né, uma nova característica do desenho social. Só que esse desenho social ele está atravessado por uma relação diferente, que é a relação que nós temos estabelecido com as coisas do mundo. Até porque vivemos numa sociedade que alguns autores vão chamar de uma sociedade pós-moderna, em que aprendemos a consumir a imagem com muita velocidade, em que o tempo e o espaço estão cada vez mais comprimidos, nós estabelecemos relações muito rápidas com as coisas, muito rápidas com as pessoas e muito rápidas com as oportunidades que nós temos. Um bom exemplo é o que acontece muitas vezes com as nossas crianças. Às vezes organizamos uma atividade que consideramos interessante, relevante, e elas fazem a atividade, gostam, apreciam, mas a consomem rapidamente e logo em seguida elas querem uma atividade mais interessante do que aquela. Um outro exemplo é o que acontece com quase todos nós quando, né, fazemos pesquisas em sites da internet. Se o site demora um pouquinho para abrir, a gente já sai daquele site, já procura um outro, já procura um outro, já procura um outro. Depois que inventaram o controle remoto, na hora de assistir televisão, acho que isso ficou mais visível ainda, né? Nós passeamos pelos vários programas, tentando, né, identificar rapidamente aquele que possa nos beneficiar e nos agradar mais rapidamente. Essa dimensão da relação, né, que os teóricos vão chamar de relação de consumo, que a gente está destacando aqui. Obviamente, estabelecemos também relações de consumo com as práticas corporais. Basta ver a quantidade de pessoas que todos nós conhecemos que começaram a fazer tai chi, aí ficaram um tempinho, aí saíram, aí começaram a fazer pilates, aí ficaram um tempinho, aí saíram, aí começaram a fazer dança do ventre, aí ficaram um tempinho e saíram, aí começaram a fazer dança flamenco, ficaram um tempinho e saíram. O que acontece com essas pessoas quando elas ficam um tempinho em cada uma dessas práticas corporais, né? Quais são os signos que elas se apropriam, né? Quais são os significados que elas internalizam? E isso tudo é potencializado pelos meios de comunicação. Como a gente já tinha anunciado no começo da fala, é pelos meios de comunicação que nós acessamos de forma cada vez mais rápida os produtos culturais produzidos em outros lugares, de outras maneiras, por outras pessoas. Está lá você, né, na sua casa, né, assistindo um filme e de repente nesse filme passam lá algumas pessoas fazendo uma dança ou praticando um esporte ou fazendo uma ginástica. Você está na sua casa e de repente você acessa um produto cultural corporal produzido e praticado por outras pessoas em outros lugares. Isso nunca foi tão intenso. Uma marca, né, um exemplo bem interessante, né, dessa característica que nós temos hoje de acessar rapidamente os produtos culturais dos outros, né, dos outros povos, é o self-service. Né? Cada vez mais, né, uma diversidade de possibilidades de alimentação e você vai lá e seleciona aquilo. Os mais jovens talvez, né, estranhem esse exemplo, mas eu, por exemplo, né, eu me recordo da época em que não existia self-service, onde você só tinha o prato do dia ou o pedido à la carte. Essa possibilidade de você compor o prato com um pouquinho de feijoada, um pouquinho de lasanha, um bolinho de bacalhau e um sushi, isso não existia até pouco tempo atrás. E por que está cada vez mais frequente, né? Cada vez mais disponível? Porque nós, via, né, meios de comunicação, acessamos os produtos culturais de outros grupos, né? Os transformamos em objetos do nosso desejo e, como nós estamos nessa relação de consumo, queremos cada vez mais desfrutar do prazer de consumi-los. E, finalmente, né, a última imagem nos remete, embora seja uma imagem de uma urna eletrônica, a última imagem nos remete à noção de contexto democrático. E aí, falando rapidamente sobre contexto democrático, é a ideia de que o espaço público